Este é o programa Classe Bíblica no Ar. Estamos de volta com o nosso curso Homilética, Falando de Deus aos Homens. A nossa aula de hoje tem como título O Pregador. E nós vamos desenvolvê-la em cima de alguns objetivos que pretendemos alcançar. No final dela, você deverá, em primeiro lugar, citar os 2 requisitos indispensáveis aos que aspiram o ministério da palavra. Segundo, descrever os 3 princípios que regem a pregação e o pregador. Terceiro, analisar a personalidade do pregador. Quarto, citar as 3 regras básicas que devem ser observadas pelo pregador quanto ao seu cultivo físico. Quinto, explicar a relação entre intelectualidade e espiritualidade do pregador. Esses são os nossos objetivos. E eu gostaria, antes de entrar, propriamente dito, na nossa aula, ler com você 2 textos da Palavra de Deus. Em primeiro lugar, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 14 e 15. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 14 e 15. Nos diz assim a palavra do Senhor: Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Vamos ler ainda 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Nos diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Eu estou fazendo a leitura desses textos para introduzir a você a primeira parte da nossa aula. O texto 1 tem como título Vocação Ministerial. O pregador tem que ser alguém vocacionado. Nós já falamos na aula anterior de alguns requisitos que ele precisa ter. O pregador precisa ter uma boa apresentação, ele precisa ter uma boa dicção, dominar bem a sua voz, ele precisa ser alguém com um domínio amplo do conteúdo das Escrituras, ele precisa ter conhecimentos gerais, ele precisa conhecer bem a língua na qual está pregando. Entretanto, o pregador, acima de tudo, precisa ser alguém vocacionado. Era isso que Paulo estava falando a Timóteo. Ele deveria cumprir com o ministério que recebeu da parte do Senhor. Em outras palavras, Paulo estava afirmando que Timóteo era alguém vocacionado para o ministério. Existe uma grande diferença entre ser vocacionado e estar sentindo um profundo desejo de pregar a palavra de Deus. Ser vocacionado não é apenas sentir um desejo de ser alguém que prega a palavra de Deus. Ser vocacionado para a pregação é a mesma coisa que ser chamado para o ministério da pregação. O pregador é aquele que foi chamado por Deus para a pregação da palavra do Senhor. E esse pregador vocacionado, ele precisa de 2 coisas básicas. Em primeiro lugar, ele precisa ser alguém que tem uma real experiência de novo nascimento. O pregador tem que ser alguém nascido de novo. Existem muitas pessoas com o dom e com uma grande facilidade de falar em público. As pessoas, se dominarem algumas técnicas, falarão bem em público. Entretanto, o pregador não é apenas alguém que domina algumas técnicas e que fala bem, tem facilidade de expressão. Acima de tudo, ele é uma pessoa que tem uma experiência real de novo nascimento. A sua vida foi impactada pela mensagem da cruz. Os seus pecados foram perdoados, o seu nome foi escrito no livro da vida e ele está consciente de que é alguém nascido de novo. Em segundo lugar, o pregador precisa ter chamada de Deus. Ele precisa ser alguém vocacionado. Eu gostaria
de estar fazendo outras colocações, quem sabe mais simpáticas a vocês. Entretanto, o pregador precisa dessas duas coisas básicas. Em primeiro lugar, ser nascido de novo. Em segundo lugar, ser vocacionado, ser chamado por Deus para o exercício do ministério da pregação. Sem esses dois elementos, nós não devemos arriscar nessa tarefa de pregar a palavra de Deus, porque eles são básicos para esta área de atividade. O pregador tem que ser alguém convertido, nascido de novo, e precisa ser alguém que é dominado por uma chamada, por uma vocação fortíssima para se pregar a palavra do Senhor. Existem basicamente dois tipos de chamada. A chamada coletiva, a chamada geral para a pregação da palavra de Deus. Esse é o primeiro tipo. E nós a encontramos em textos como Mateus 28 e 19, quando Jesus disse: "Ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Esse ide é bastante genérico para que compreendamos que este mandamento de Jesus inclui todos os homens, todas as pessoas, em qualquer momento da história e em qualquer parte geográfica desse planeta. Marcos 16 e 15 também traz uma ilustração da chamada coletiva. Jesus disse: "Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado." Chamada coletiva. Todos os homens estão comprometidos em pregar a palavra de Deus. Mas você se lembra do texto que li no início da nossa aula? Vou repeti-lo para você. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Nos diz assim a palavra do Senhor: "Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos dos presbíteros." Timóteo havia recebido um dom especial e específico para um ministério para o qual ele, individualmente, estava sendo chamado. Esta é a chamada específica. Esta é a chamada para o indivíduo. E eu creio pessoalmente que todo pregador deve ter uma chamada específica, não apenas uma chamada geral para a pregação da palavra de Deus. Nenhuma pessoa que não tenha uma chamada específica deve tomar sobre si o encargo da pregação da palavra de Deus nesse sentido restrito. Todos nós temos uma chamada geral, uma chamada universal. Entretanto, devem se apresentar para o ministério da pregação, especificamente, aqueles que foram também especificamente chamados pelo Senhor para executar essa tarefa. O texto 2 da nossa aula tem como título "Princípios que regem a pregação e o pregador." Na verdade, todas as atividades na vida são regidas por princípios e regras. Por exemplo, se eu quiser me tornar um bom marceneiro, eu terei que dominar as regras da marcenaria. Quando eu fizer isso, isso quer dizer que eu me tornarei um bom marceneiro. Assim também acontece com o ensino da palavra de Deus. Ele é regido por regras. Quando eu domino essas regras, essas leis, eu me torno então um bom ensinador. Na pregação acontece a mesma coisa. Existem regras que regem a pregação e nós só nos tornaremos bons pregadores quando dominarmos bem essas regras. E eu gostaria de partilhar com você basicamente 3. Em primeiro lugar, objetividade. O bom pregador é aquele que é objetivo na sua explanação. Ele sabe onde começar. Ele sabe prosseguir nessa pregação porque ele sabe onde quer chegar com a estrutura da sua mensagem. A pregação do indivíduo que é objetivo no seu trabalho, ela vai sempre seguir um determinado rumo. Ela vai ser sempre algo objetivo, enxuto.
Não acontecerá como alguns, cuja pregação é uma verdadeira colcha de retalhos. Se vai por toda a direção, sem necessariamente alcançar uma meta, alcançar um objetivo específico. O bom pregador é aquele que tem objetividade no seu trabalho. Em segundo lugar, é aquele que transmite bem a sua mensagem. Ele está equipado para exercer o trabalho de transmissão da palavra de Deus. Ele conhece regras, conhece técnicas e ele é capaz de submeter essas regras e técnicas para que a transmissão da palavra de Deus ocorra de forma natural e de forma compreensível. A tarefa do pregador, basicamente, é duas. Ele precisa entender a necessidade do povo e estudar a palavra de Deus em cima dessas necessidades, e depois ele deve se apresentar bem diante do seu público para transmitir a palavra de Deus. Ele é apto para a transmissão das Escrituras. Em terceiro lugar, é de fundamental importância que o pregador tenha experiência. Experiência cultivada no seu trabalho e, acima de tudo, uma experiência real com o conteúdo da sua pregação. É claro que se ele não tiver experiência com o que prega, as suas palavras não sairão de uma forma convincente. Às vezes, alguns pregadores não alcançam sucesso no seu trabalho porque ainda não experimentaram o conteúdo da sua pregação. O pregador não é um mercador da verdade. Ele é alguém que vivenciou, em primeiro plano, as verdades que procura explanar ao seu público. Isso traz sobre todos uma grande responsabilidade. O texto 3 da nossa aula tem como título O cultivo da personalidade do pregador. É preciso se tomar muito cuidado nesse sentido. A personalidade do pregador, sem dúvida alguma, irá influenciá-lo no seu trabalho enquanto explanador da palavra de Deus. Os aspectos da personalidade influenciam de uma forma direta. Por exemplo, nós percebemos pessoas em algumas áreas de atividade humana que são bons profissionais, são bons artistas e etc. Entretanto, aspectos da sua personalidade os atrapalham em seu trabalho. Quem sabe são temperamentais, são muito prontos para falar, ou então ficam muito aquém, são pessoas passivas e de uma reação tanto quanto lenta. O que estamos querendo mostrar? Que a personalidade influencia de forma direta no trabalho do pregador. Existe um outro aspecto sobre a personalidade muito interessante e que precisa ser exposto aqui. Alguns artistas, por exemplo, não precisam necessariamente ter uma personalidade condicionada ao tipo de trabalho que estão executando. Por exemplo, alguém moralmente dissoluto, complicado, pode produzir lindas obras de arte, porque uma coisa não está relacionada à outra. Entretanto, com o pregador isso não pode acontecer. O pregador tem que ter a sua personalidade moldada de acordo com a mensagem das Escrituras. O pregador de personalidade complicada jamais poderá ser um bom mensageiro da parte de Deus. Estamos fazendo essas colocações para destacarmos a importância da personalidade. Ela pode tanto atrapalhar o nosso trabalho, como deve ser, em primeiro lugar, alcançada pela mensagem que estamos tentando expor aos nossos ouvintes. A personalidade humana tem basicamente 3 elementos. Em primeiro lugar, intelecto. Em segundo lugar, sentimentos. E em terceiro lugar, vontade. Esses 3 elementos da personalidade precisam ser educados, precisam ser aprimorados através do que nos ensina, através do que nos traz a palavra de Deus enquanto princípios para a nossa vida.
A personalidade do pregador, então, precisa ser educada, precisa estar afinada com o que diz as Escrituras Sagradas. O conteúdo da sua pregação tem que estar de acordo com a sua experiência pessoal, de vida com o conteúdo da mensagem. O pregador precisa ter alguns elementos na sua personalidade. Eu vou destacar para você, numa leitura rápida, alguns. Em primeiro lugar, ele precisa ter visão. Em segundo lugar, iniciativa. Em terceiro lugar, tenacidade. Ele tem que ser alguém que não desanima facilmente. Em quarto lugar, serenidade. Em quinto lugar, confiança. Em sexto lugar, entusiasmo. Em sétimo lugar, autenticidade. E em oitavo lugar, ele deve ser alguém cuja vida é pautada na honestidade. São elementos que devem estar presentes na vida do pregador. E você pode analisá-los a cada um isoladamente para uma compreensão mais a fundo do que se espera enquanto ingrediente na personalidade do pregador. O texto 4 da nossa aula tem como título O Cultivo Físico do Pregador. Nós falamos até agora de preparo espiritual, emocional, intelectual. Entretanto, o pregador precisa estar bem fisicamente. Se ele não estiver com a saúde no lugar certo, ele não conseguirá fazer um bom trabalho. A sua saúde precisa estar em estado de integridade. Ele precisa estar bem fisicamente. Ele precisa estar descansado. E uma série de coisas que lhe dará um bom condicionamento físico no seu trabalho. Existe algo que precisamos destacar. O corpo é templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito, ele precisa ser bem cuidado. Esta é uma verdade para todos os crentes de forma geral, não importando a sua área de atividade na obra de Deus e na vida em forma genérica. Entretanto, o pregador, acima de tudo, precisa lembrar-se que é templo do Espírito Santo e que esse templo precisa estar bem cuidado, porque ele precisa dele para exercer bem o seu ministério. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, Paulo diz algo muito interessante a Timóteo, seu filho na fé. Ele diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. A primeira advertência de Paulo é que Timóteo cuidasse de si mesmo. E nós subentendemos que cuidar-se de si mesmo implica também em cuidar da nossa vida, da nossa saúde, da nossa estrutura física. Aliás, em outras passagens, Paulo recomenda a Timóteo a tomar um pouco de vinho, porque ele tinha problemas gástricos e, ingerindo vinho, ele poderia atenuar a sua situação. Com isso, Paulo estava tendo uma preocupação com a saúde física de Timóteo. E o bom pregador precisa estar num bom condicionamento físico. Isto não apenas prolongará a sua vida, mas prolongará também o seu ministério. Eu quero destacar com você alguns elementos fundamentais da nossa saúde física. Em primeiro lugar, alimentação adequada. O pregador precisa alimentar-se de forma equilibrada. Isso envolve conceitos de quantidade e de qualidade de alimentos. Ele não deve se alimentar além do que necessita para a sua saúde física. E ele deve também balancear uma boa dieta alimentar. Ele deve ser seletivo naquilo que come. O que lhe faz mal deve ser tirado da sua lista de alimentos. Porque ele precisa ter total controle nas coisas que ele está comendo. Se lhe faz mal, ele não deve comer. Ele deve equilibrar também a quantidade de alimentos que ele está ingerindo diariamente. Em segundo lugar, o pregador precisa fazer exercícios físicos. Se a sua vida é sedentária,
Se ele passa boa parte do dia assentado, ele deve então fazer caminhadas diariamente, enfim, deve fazer algum tipo de exercícios. A obesidade está normalmente relacionada à ingestão de alimentos e à falta de exercício físico. E o pregador, ele precisa estar bem, porque ele gasta muita energia enquanto expõe a palavra de Deus. Esse é um trabalho árduo. Desta forma, ele precisa estar bem alimentado e ele precisa estar num bom condicionamento físico alcançado através de exercícios físicos feitos diariamente. Em terceiro lugar, o pregador precisa descansar suficientemente. Existem pessoas que acham que não, que o pregador não precisa descansar. Aliás, existem pessoas que acham que ele não precisa de uma série de outras coisas que nós sabemos ser vitais para o pregador. Mas ele precisa de descanso. Porque descansando, ele renova suas forças. Ele revigora-se para o trabalho da pregação. E o corpo humano, ele funciona como uma máquina. Uma máquina que precisa também descansar, que precisa dormir. E o pregador é alguém disciplinado nesse sentido. Ele dorme em média de 8 horas diárias. Ele tira férias. E ele procura descansar adequadamente, tendo em vista a qualidade e o prolongamento do seu ministério de pregação da palavra de Deus. O texto 5 da nossa aula tem como título O cultivo intelectual do pregador. Ele deve estar bem espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, mas ele deve cultivar a sua vida intelectual. Ele não pode abrir mão disso. A razão, os processos mentais são fundamentais na pregação. Ele precisa estar aprendendo todos os dias. Aliás, existe uma máxima em educação que nos ensina que aquele que para de aprender irá também, inevitavelmente, parar de ensinar. Isso funciona também para a pregação. Quando o pregador para de aprender, quando ele se desinteressa pelo cultivo intelectual, ele torna-se também alguém que não traz novidades na sua pregação. Alguém dado a repetições de mensagens e a repetições de chavões, porque ele parou de aprender. O cultivo intelectual é de fundamental importância para o pregador. Ele deve estar aprendendo sempre. Ele deve buscar o aprimoramento dos seus conhecimentos para um desenvolvimento pleno do seu ministério. O pregador é alguém organizado, é alguém que tem uma vida planejada, é alguém que procura exercitar-se mentalmente através da aquisição de novos conhecimentos. Buscar o conhecimento é tarefa do pregador. E ele só conseguirá isso através de um planejamento do seu tempo. Ele precisa ser disciplinado ao ponto de, diariamente, separar momentos de estudo. Porque não há como exercitarmos a aquisição de conhecimentos a não ser através do estudo e de uma atividade diária de leitura, de investigação e de pesquisa. Toda atividade na vida passa antes pelo pensamento. E a pregação também obedece a esta verdade, obedece a este princípio. O bom pregador é aquele que procura cultivar a sua vida intelectual. É aquele que está sempre preparado para adquirir novas informações, novos conhecimentos que possam ser insumos para o seu trabalho de pregação da palavra do Senhor. Estamos chegando ao final da nossa aula. Esperamos que você tenha tido um bom aproveitamento. Esse é o nosso manual. O nosso curso se chama Homilética, Falando de Deus aos Homens. Que você tenha tido, então, um bom aproveitamento e esperamos contar com você na nossa próxima aula. Deus te abençoe.